Boa noite, que Deus nos ampare a todos. As nossas preces, nossas vibrações carinhosas, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem. Que a caravana de Frei Fabiano de Cristo possa levar aos aflitos, aos desesperados, aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, a fé, a confiança em Deus, a força, a coragem, a resignação, o lenitivo e o reconforto. Pedindo a Deus pelas famílias, pelos lares de todo o planeta Terra. Sabemos que ao lado de cada lágrima, Deus coloca o bálsamo que consola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Temos aproveitado bem esses momentos de isolamento social, quando nos afastamos de pessoas, da nossa rotina. Estando agora mais próximo dos nossos familiares, temos buscado conviver com mais harmonia, com mais paciência, compreensão, bom humor. Não é o momento para sermos mais amorosos, pacientes e compreensivos, mais dedicados? Temos procurado nos analisar com mais atenção, reconhecendo não só a nossa necessidade de mudança, mas também o potencial, o germe divino que haveremos de desenvolver em nós, o amor e a sabedoria. Em decorrência dessa percepção, estamos incentivando aqueles que estão conosco também a sua autossuperação, com os nossos exemplos principalmente. Há que buscarmos nossas mudanças, a mudança de hábitos, a nossa reeducação. Deus nos deu a terra como uma escola regenerativa e um abrigo santo. Como diz Emmanuel, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Então, nessa escola, nesse planeta Terra, será que já nos conscientizamos de que precisamos aprender com Jesus a amar, perdoar e servir com alegria e gratidão? Na questão 918 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no item 4, Caracteres do Homem de Bem, foi perguntado por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita. Então, o espírito vai sempre progredindo, vai se elevando na escala espírita. E quais os sinais para se reconhecer no homem esse progresso verdadeiro, progresso real? A resposta dos espíritos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Terminada a resposta, Kardec então complementa com uma descrição de como é o homem de bem, e também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, entendendo que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Continuando, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, o homem de bem pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria
que os outros fizessem por ele. E não é perguntando à nossa consciência, fazendo essa análise da nossa forma de agir para com o outro, que vamos ali percebendo o que nós precisamos melhorar, sendo sinceros conosco mesmo, perguntando: e se alguém me fizesse isso, eu gostaria? O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Será que já temos essa consciência dentro de nós, essa fé verdadeira que faz com que aceitemos aquilo que não podemos modificar, que sabemos que Deus está no comando de tudo e aceitarmos tudo aquilo que vai nos trazer um aprendizado, uma mudança, uma melhoria? Esta resignação que Jesus exemplificou, sua vontade daquele que me enviou. Faço a vontade do meu Pai que está nos céus. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então o homem de bem sabe que apenas usa o fruto daquilo que temos aqui na terra e que um dia vamos ter que prestar contas. Por isso faz o bom uso daquilo que possui e não se apega. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem aceita as provas ou expiações sem revolta e sem queixas, porque sabe que são necessárias ao seu adiantamento moral, espiritual. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Será que já agimos assim, como irmãos, filhos de um mesmo Pai? Será que respeitamos nos outros a sua forma de pensar, a sua forma de buscar a Deus? Continuando. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do próximo, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado
conforme houver perdoado. Jesus nos ensinou a dizer na prece: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso quer dizer que ainda todos erramos, que ainda precisamos da misericórdia dos outros, assim como os outros também precisam desse perdão, dessa misericórdia, dessa compreensão maior. O homem de bem não se magoa, não se melindra. Tudo isso são sentimentos que precisamos trabalhar em nós, vencendo principalmente o orgulho. É pelo orgulho que nos sentimos feridos e ofendidos. Aquele que não tem orgulho, ele não se sente ofendido. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Se os nossos semelhantes ainda trazem consigo as imperfeições e fraquezas, também nós ainda precisamos vencer muitas imperfeições e fraquezas, muitos defeitos. E observemos atentamente se aquele defeito do nosso semelhante, que tanto nos ressalta aos olhos, que tanto nos incomoda, será que não é um defeito que também ainda possuímos, talvez até em maior grau? E por que não observarmos as boas qualidades que o nosso próximo já traz em si, as coisas boas que já conquistou? Quantas qualidades! Não nos ensinou Jesus: porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no vosso? Emmanuel nos fala sobre esse ensinamento de Jesus no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Observemos amando. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho, a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina.
observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Vemos aqui então o olhar de Jesus, compreensivo e amoroso. E se nós buscarmos algo desse olhar de Jesus para os nossos olhos, a crítica será banida do mundo das nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento de que todos nós ainda somos necessitados de auxílio e compaixão. Continuando com o homem de bem, vemos aqui que ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Essa busca do autoconhecimento que tanto precisamos. Conhecer para nos melhorar, para ali compararmos todo o bem que temos aprendido e colocarmos em prática. O homem de bem não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Pensemos agora sobre o que nós representamos para aqueles que convivem conosco. Estamos nos esforçando para levar a mensagem da simpatia, do contentamento, da plantação do bem? Que tipo de homem habitará o planeta de regeneração? Não é esse homem de bem, a pessoa do bem? Lembrando que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Que possamos seguir as suas pegadas. Que Deus nos ampare e nos abençoe. Boa noite a todos. Kardec nos propõe uma reflexão no livro Céu e Inferno. Vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo, e que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais?
ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Vale bem a pena pensar nisso. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. De que serviriam então essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo talvez de nada nos serviria tudo isso? Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição que isso não é possível. Diante de tantas dúvidas, de tantas incertezas quanto ao futuro que nos aguarda, vem o Consolador no tempo certo, no tempo das mudanças necessárias, das transformações, nos clarear o entendimento ao revivermos os ensinamentos de Jesus. E são as vozes dos céus, os espíritos que vêm nos aclarar o entendimento, presididos por Ele mesmo, Jesus Cristo. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra este mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por esta razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou,
e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. E temos no livro, então, O Céu e o Inferno, aliás, né, de Allan Kardec, ele coloca lá, dentro dos exemplos que ele nos traz de espíritos, ele coloca a Ângele como espírito endurecido. E é perguntado a ela: com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium e é perguntado: arrependei-vos das vossas faltas? Não. Então, por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Aí Kardec explica: certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável seu estado moral. Então, mesmo ela dizendo que não sofria, evidentemente que ela estava em grande sofrimento. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. O que temeis? O desconhecido. Estais disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Nada. Qual é a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpristes zelosos deveres decorrentes desse duplo encargo? Não, meu marido entediava-me, bem como meus filhos. E de que modo preenchestes a existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez tenhais razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Não. Mas por quê? Cansa. Aí então, o espírito orientador traz uma orientação ao médium, aos participantes daquele grupo, né? E ele coloca assim: isso tudo chegava através da psicografia. Damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Ângele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram,
Já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fâmulos que ela nem sequer, que seriam os criados, que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras. E Deus nosso Pai não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. E o médium pergunta a esse espírito orientador: ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Ângele? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. E o espírito completa: ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência, e a do corpo uma necessidade. Cumpri, portanto, as prescrições da existência como espírito voltado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento da sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade da espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção, cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aqueles que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés, e contai com um concurso de amigos que vos estendem a mão e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Então, Kardec
coloca na categoria de espíritos endurecidos pela sua dificuldade de mudanças. E nós temos que ser abertos a mudanças positivas. Pode ocorrer que alguém que cometa maiores erros, até mesmo crueldades, seja mais propenso à mudança uma vez esclarecido e arrependido, que outro acomodado à sua forma de viver. Nos sentindo então unidos na busca do aprendizado, nos sentindo unidos na busca de nos fortalecermos para o bem sofrer e não o mal sofrer, nos tempos em que vivemos, buscando nos sentir unidos para que não nos desliguemos dos momentos tão intensos que já vivemos juntos. Elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que tenhamos uma noite de paz.